Senhoras, senhores, espíritas ou não, jovens internautas, idosos, sejam qual for a sua filosofia religiosa, você é muito importante, você é muito bem-vindo a este canal. Nós estamos aqui apenas para agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estarmos juntos. Agradecermos a presença amiga do Divino Mestre Jesus e agradecermos aos nossos mentores, nossos amigos espirituais que exercem um trabalho maravilhoso, perfumando, preparando, higienizando o ambiente para que nada venha prejudicar esse nosso trabalho. E agradecer principalmente a sua paciência, a sua visualização e os seus comentários, pois através dos seus comentários é que nós melhoramos, tentamos pelo menos melhorar o nosso sistema aqui. E hoje, especialmente, quero reforçar a sua paciência, pois esse texto é um tanto quanto longo e às vezes a gente pode cometer alguma falha na leitura. Portanto, paciência é o que eu posso pedir no dia de hoje. A questão de número 1009, Allan Kardec fez esta pergunta aos imortais, aos espíritos venerandos que compilaram o Livro dos Espíritos por volta de 1857, 58, mais ou menos. Então a pergunta de 1009 é: assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Entre aspas. Os imortais responderam assim: interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhe se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus, que é com efeito a duração da vida, ainda quando de 100 anos, em face da eternidade? Eternidade? Compreendeis bem essa palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperança por causa de algumas faltas? O vosso juízo não repele essa semelhante ideia? Que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, cioso e vingativo, concebe-se na ignorância de que se achavam, atribuíam à divindade as paixões dos homens. Esse, todavia, não é o Deus dos cristãos, que classifica como virtudes primordiais o amor, a caridade e a misericórdia. O esquecimento das ofensas, poderia ele carecer das qualidades cuja posse prescreve como um dever às suas criaturas? Não haverá contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança também infinita? Dizeis que, acima de tudo, ele é justo e que o homem não lhe compreende a justiça, mas a justiça não exclui a bondade. E ele não seria bom se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria das criaturas? Teria o direito de fazer da justiça uma obrigação para seus filhos, se ele não lhe desse meio de compreendê-la? Aliás, no fazer que a duração das penas dependam dos esforços do culpado, não está, todavia, a sublimidade da justiça unida à bondade?
Aí é que se encontra a verdade dessa sentença. A cada um segundo as suas obras. Fecha aspas. O autor dessas palavras é Santo Agostinho. Abre aspas. Aplicai-vos por todos os meios ao vosso alcance em combater, em aniquilar a ideia da eternidade das penas, ideia blasfematória da justiça e da bondade de Deus, germe fecundo da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiram as massas humanas, desde que a inteligência começa a desenvolver-se. O espírito, prestes a esclarecer-se, ou mesmo apenas desbastado, logo lhe aprendeu a monstruosa injustiça. Sua razão a repele, e então, raro é que não englobe no mesmo repúdio a pena que o revolta e o Deus a quem atribuir. Daí os males sem conta que hão desabado sobre vós, aos quais vimos trazer remédio. Tanto mais fácil será a tarefa que vos apontarmos, quanto é certo que todas as autoridades em quem se apoiam os defensores de tal crença evitaram todas pronunciar-se formalmente a respeito. Nem os concílios, nem os pais da igreja resolveram essa grave questão. Muito embora, segundo os evangelistas e tomadas ao pé da letra as palavras emblemáticas do Cristo, eles tenham ameaçado ou culpado com o fogo que não se extingue, com o fogo eterno. Absolutamente nada se encontra nas suas palavras, capaz de provar que os haja condenado eternamente. Pobres ovelhas desgarradas, aprendei a ver aproximar-se de vós o bom pastor, que longe de vos banir para todo sempre de sua presença, vem pessoalmente ao vosso encontro para vos reconduzir ao aprisco. Filhos pródigos, filhos pródigos, deixai o vosso voluntário exílio, encaminhai vossos passos para a morada paterna. O Pai vos estende os braços, e esse sempre pronto a festejar o vosso regresso ao seio da família. Fecha aspas. Essa mensagem é de Lamennais. Entre aspas, guerras de palavras. Ainda não basta o sangue que Ainda não basta o sangue que tendes feito correr? Será ainda preciso que se reacendam as fogueiras? Discutem sobre palavras, eternidade das penas, eternidade dos castigos. Ignorai então que o que hoje entendeis por eternidade não é o que os antigos entendiam e designavam como esse termo. Consulte os teólogos, as fontes, e lá descobrirá, como todos vós, que o texto hebreu não atribuía essa significação ao vocábulo que os gregos, os latinos e os modernos traduziram por penas sem fim, irremessíveis. Eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Sim, enquanto existir o mal entre os homens, os castigos subsistirão. Importa que os textos sagrados se interpretem no sentido relativo. A eternidade das penas é, pois, relativa e não absoluta. Chegue o dia em que todos os homens, pelo arrependimento, se revistam da túnica da ignorância, da inocência, e desde esse dia deixará de haver gemidos e ranger de dentes. Limitada tendes, é certo, a vossa razão humana, porém, tal como a tendes, ela é uma
ela é uma dádiva de Deus, e com o auxílio dessa razão, nenhum homem de boa fé haverá, de outra forma, compreenda a eternidade dos castigos, pois que fora necessário admitir-se por eterno o mal. Somente Deus é eterno e não poderia ter criado o mal eterno. Do contrário, forçoso seria tirar-se-lhe o mais magnífico dos seus atributos, o soberano poder, porquanto não é soberanamente poderoso aquele que cria um elemento destruidor de suas obras. Humanidade, não mergulhes mais os teus tristes olhares nas profundezas da terra, procurando aí os castigos. Chora, espera, espia e refugia-te nas ideias de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. Fecha aspas. Esta mensagem é de Platão. Abre aspas. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, três coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Três coisas que lhe são opostas e contrárias. A ignorância, o ódio, a injustiça. Pois bem, lhes digo em verdade que mentis a esse princípio fundamentais, compreendendo a ideia de Deus, com o de exagerardes a severidade. Duplamente a comprometeis, deixando que no espírito da criatura penetre a suposição de que há nela mais clemência, mais virtude, amor e verdadeira justiça do que atribuís ao ser infinito. Destruí mesmo a ideia do inferno, tornando-o ridículo e inadmissível às vossas crenças, como é aos vossos corações, o horrendo espetáculo das execuções, das fogueiras e das torturas da Idade Média, pois que, quando banida, se acha para sempre da legislação humana a era das cegas represálias, e que esperais mantê-la no ideal? Oh, crede-me, irmãos, em Deus e em Jesus Cristo. Crede-me, ou vos resignais a deixar que pereçam das vossas mãos todos os vossos dogmas, de preferência a que se modifiquem, ou então vivificai, abrindo os benfazejos eflúvios que os bons, nesse momento, derramam nele. A ideia do inferno, com as suas fornalhas ardentes, com suas caldeiras a ferver, pode ser tolerada, isto é, perdoável, num século de ferro. Porém, no século XIX, não passa de vão fantasma, próprio quando muito para amedrontar criancinhas, em que estas, crescendo um pouco, logo deixam de crer. Se persistirem nessa mitologia aterradora, perdão, engendrais a incredulidade, mãe de toda a desorganização social. Tremo entrevendo toda uma ordem social, abalada e a ruir sobre os seus fundamentos, por falta de sanção penal. Homens de bens, ardentes e viva, vanguardeiro do dia de luz, mãos à obra, não para manter fábulas que envelheceram e se desacreditaram, mas para reavivar, revivificar a verdadeira sanção penal, sob formas condizentes com os vossos costumes, os vossos sentimentos e as luzes de vossa época. Quem é com efeito o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizado pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Que é o castigo, a consequência natural derivada desse falso movimento,
uma certa soma de dores necessárias a desgostá-lo da sua deformidade, pela experimentação do sofrimento, o castigo e o aguilhão que estimula a alma pela amargura a se dobrar sobre si mesma e a buscar o ponto de salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Querê-lo eterno por uma falta não eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Oh, em verdade vos digo, cessai por todo este paralelo na sua eternidade. O bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Fora criaram uma penalidade injustificável. Afirmai, ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações e consagrareis a unidade divina, tendo unidos o sentimento e a razão. Fecha aspas. Essa mensagem é de Paulo, apóstolo. Desculpe. Com o atrativo de recompensa e temor dos castigos, procura-se estimular o homem para o bem e desviá-lo do mal. Se esse castigo, porém, lhe são apresentados de forma que a sua razão se recuse a admiti-lo, nenhuma influência terão sobre ele. Longe disso, rejeitará tudo, a forma e o fundo. Se ao contrário lhe apresentarem o futuro da maneira lógica, ele não o repelirá. O Espiritismo lhe dá essa explicação. A doutrina da eternidade das penas, em sentido absoluto, faz doente supremo um Deus implacável. Seria lógico dizer-se de um soberano que é muito bom, muito magnânimo, muito indulgente, que só quer só quer a felicidade dos que cercam, mas que ao mesmo tempo é cioso, vingativo, de inflexível vigor e que pune com o castigo extremos as 3/4 partes de seus súditos por uma ofensa ou uma infração de suas leis, mesmo quando praticada pelos que não a conheciam. Não haveriam aí contradição? Ora, pode Deus ser menos bom do que seria um homem? Outra contradição, pois que Deus tudo sabia ao criar uma alma, e se esta viria a falir ou não. Ela, pois, desde a sua formação foi destinada à desgraça eterna. Será isso possível, racional? Com a doutrina das penas relativas, tudo se justifica. Deus sabia, sem dúvida, que ela faliria, mas lhe deu meios de se instruir pela sua própria experiência, mediante suas próprias faltas. É necessário que expie seus erros, para melhor se firmar no bem. Mas a porta da esperança não se fecha para sempre, e Deus faz dos esforços que lhe empregue para o conseguir dependa a sua redenção. Isso toda a gente pode compreender, e a mais meticulosa lógica pode admitir. Menos cético haveria se desse ponto de vista fosse apresentada as penas futuras. Desculpe. Na linguagem vulgar, a palavra eterno é muitas vezes empregada figuradamente para designar uma coisa da longa duração, cujo termo não se prevê, embora se saiba muito bem que esse termo existe. Dizemos, por exemplo, os gelos eternos das altas montanhas dos polos, embora saibamos de um lado que o mundo físico pode ter fim e de outro lado que o estado dessas regiões pode mudar pelo deslocamento normal do eixo da Terra ou por um cataclismo. Assim, nesse caso, o vocábulo eterno não quer dizer perpétuo ao infinito. Quando sofremos de uma enfermidade duradoura,
Dizemos que o nosso mal é eterno, que há, pois, de admirar em que espírito que sofrem há anos, há séculos, há milênios, desde assim também os exprimam. Não esqueçamos, principalmente, que não lhe é permitido a sua inferioridade, divisar o ponto extremo do caminho. Creem que terão de sofrer sempre e que lhes é uma punição. Ademais, a doutrina do fogo material, das fornalhas, das torturas, tomadas ao tártaro do paganismo, está hoje completamente abandonada pela alta tecnologia. E só nas escolas esses aterradores quadros alegóricos ainda são apresentados como verdades positivas por alguns homens mais zelosos do que instruídos, que assim cometem graves erros, porquanto as imagens juvenis, libertando-se dos terrores, poderão ir aumentar o número dos incrédulos. A teologia reconhece hoje que a palavra fogo é usada figuradamente e que se deve entender como significando fogo moral. Os que têm acompanhado como nós as peripécias da vida e dos sofrimentos do além-túmulo, por meio das comunicações espíritas, hão podido convencer-se de que por nada terem de material, eles não são menos pungentes, mesmo relativamente à duração. Alguns teólogos começam a admiti-la no sentido restritivo, acima indicado, e pensam que, com efeito, a palavra eterno se pode referir às penas em si mesmas, como consequência de uma lei imutável, e não à sua aplicação a cada indivíduo. No dia em que a religião admitir essa interpretação, assim como algumas outras também decorrentes do progresso das luzes, muitas ovelhas desgarradas reunirá. A próxima mensagem, ressurreição da carne, vamos apenas formular a pergunta. 1010. O dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? A resposta, se Deus assim o permitir, transmitiremos amanhã. Agora, se você tenha ficado curioso, é muito simples, é só baixar em PDF gratuitamente no seu celular, no tablet ou mesmo no seu computador, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E somente assim estaremos todos nós cultos, não é verdade? Quero fazer um brinde à sua saúde, à sua paz, ao seu trabalho e ao seu dia. Muita paz. Fique com Deus. Escolha sempre a companhia do Pai Criador. Uma coisinha. Hoje é quarta-feira. É vida que segue.